Olá! O objetivo do vídeo de hoje é trabalharmos a aplicação prática da disciplina aprendida acerca da solidariedade passiva, das obrigações solidárias passivas, reguladas pelo nosso Código Civil a partir do artigo 275 a 285. Nós vimos que a solidariedade passiva é a solidariedade que decorre entre devedores, que liga os devedores entre si, fazendo com que cada devedor possa ter que responder pela dívida, pela prestação por inteiro, como se fosse o único devedor, né? Conforme havia prometido na nossa atividade síncrona, traria um caso prático, uma aplicação prática da disciplina estudada nessa atividade síncrona. Então, eu trouxe um exemplo aqui, né? Um credor de 5 devedores, devedor 1, 2, 3, 4 e 5, solidários entre si, de uma prestação, por exemplo, de 50 mil reais. Então, a prestação, os 5 devedores devem 50 mil reais ao credor, né? Lembrando que, por exemplo, se o credor for exigir do devedor 1 os 50 mil reais, ele será constrangido a prestar os 50 mil reais sozinho, por conta da existência da solidariedade entre ele e os demais devedores. Conforme a disciplina que trabalhamos nas aulas síncronas, é possível que esse credor, por exemplo, perdoe a dívida relativamente ao devedor 1. Então, ocorreu aqui a remissão de dívidas. Perdão. O devedor 2 se tornou insolvente. Então, não tem condição de fazer o pagamento dessa dívida, porque tem um passivo maior do que os seus ativos patrimoniais, né? Nesse exemplo ainda, nós poderemos colocar aqui que o nosso devedor 3 pagou sozinho, né? Quitou a prestação por inteiro. Então, ele efetuou o pagamento por inteiro. O nosso devedor 4, nosso credor aqui, ele renunciou à solidariedade, né? Então, renunciou à solidariedade e recebeu parcialmente a dívida, possibilidade que é atribuída ao credor, né? E o nosso devedor 5 aqui simplesmente não pagou, não teve nenhum benefício ofertado pelo credor, né? Então, como ficaria, né? Então, vejam bem, o devedor 1 recebeu o perdão, não pagou nada, mas perdão relativamente ao quê? A sua cota à parte. Então, o credor perdoou 10 mil reais, nesse contexto de dívida de 50 mil. O devedor 2 se tornou insolvente, portanto não pagou nada. O devedor 3 quitou. Pergunta que se pode fazer: quanto ele pagou ao nosso credor? Devedor 4, né, teve o benefício da renúncia da solidariedade. Lembrando que um dos dispositivos legais que trabalhamos, que a renúncia da solidariedade pelo credor não equivale à remissão da dívida, ao perdão. Então, ele pagou parcialmente. Pagou quanto? 10 mil reais. Pagou a sua cota à parte. E o devedor 5 não pagou absolutamente nenhum valor. Então, primeira pergunta: quanto pagou o devedor 3? Então, nós temos que descontar aqui o valor perdoado e o pagamento parcial. Se a dívida era de 50 mil, eu desconto 10 mil do perdão, 10 mil do pagamento já efetuado pelo devedor 4, resta então 30 mil reais para pagamento, para cumprimento da prestação e exoneração dos devedores. O devedor 3, então, pagou 30 mil reais. Pois bem, né, esse pagamento efetuado pelo devedor 3 leva à extinção do vínculo jurídico entre os devedores e o nosso credor.
O que resta, para além da extinção da obrigação relativamente ao credor, é aí então a solução da relação jurídico-obrigacional entre os devedores, né? Então, um outro questionamento, para além da extinção da obrigação, é como é que fica a relação entre os devedores pós extinção da obrigação. Qual o direito do devedor 3 relativamente aos demais devedores? Isso é uma pergunta bastante importante e que merece a reflexão do estudante de direito, né? Qual o direito do devedor 3? Ele tem ação regressiva relativamente ao devedor 1 e relativamente ao devedor 4 e relativamente ao devedor 5, né? O devedor insolvente, né, não resta, não que não lhe reste direito, ele possui direito se o devedor 2 sair da insolvência, obter um patrimônio para que os devedores possam buscar no patrimônio dele o ressarcimento, né, mas que não é o caso neste momento. Então, o devedor 3, que quitou integralmente o restante da obrigação, tem ação regressiva contra o devedor 1, né, nos termos do nosso Código Civil, que estabelece, lá no artigo 285, né, ele pode exigir dos demais codevedores a cota-parte correspondente, dividindo-se a cota do insolvente por todos, né, de forma igual. Então aqui, né, relativamente ao devedor 1, ele pode buscar o ressarcimento de R$ 2.500, né? Como é que eu cheguei nesse valor? Eu pego a cota do insolvente. Qual é a cota do insolvente? 10 mil. 10 mil divididos por 4. Por que por 4? Obviamente porque o devedor 3 tem a sua cota à parte. Dividindo por 4, eu tenho aqui então o valor de R$ 2.500. Então o devedor 1 deve pagar R$ 2.500. O devedor 4, que pagou parcialmente, também deve pagar R$ 2.500. E o devedor 5, que não havia pago nenhum valor, deve pagar então R$ 12.500. Pagar então ao devedor 3, que quitou o restante da obrigação sozinho, né? Então veja, essa é uma aplicação prática. Nós poderíamos inserir ainda, né? E se o devedor 5 faleceu, deixou herdeiros, né? Qual seria a responsabilidade dos seus herdeiros? Nós vimos isso, né? Respondem pelo seu quinhão hereditário, na força da herança, né? Mas isso, né, nós já discutimos no vídeo anterior e faltou essa problematização que fizemos nesse caso prático de hoje, e espero que tenha sido útil para o estudo de vocês. Muito obrigada.